Nós temos estado a caminhar no livro de Êxodo e hoje vamos entrar no capítulo 12. A nossa fé, a fé cristã, ela é baseada em fatos históricos. Não é apenas a revelação que alguém recebeu um dia e nos transmitiu, mas factos históricos, eventos concretos que aconteceram no tempo e no espaço, fruto de várias intervenções de Deus. E nós temos as Escrituras, temos a Bíblia, que sabemos, que cremos que ela é inspirada por Deus, que registra exatamente eventos históricos. E esses eventos históricos têm um significado teológico, um significado espiritual, que deve dar forma à nossa vida de adoração individual e à nossa vida de adoração coletiva. Ou seja, vejam estes 3 pontos. Eventos históricos que significam verdades teológicas que devem informar e moldar a nossa vida de adoração, a nossa liturgia. A Bíblia relata a criação de tudo o que existe, mostra-nos o início de tudo, da realidade, mostra como Deus, por outro lado, teologicamente Deus, a verdade teológica que afirmamos, é que Deus é o Criador e a fonte de todo o bem. A Bíblia relata o evento histórico da queda, o momento em que Adão e Eva decidiram se rebelar contra Deus, não querendo também a sua palavra e preferiram a tentação que lhes foi colocada à frente por Satanás. E a Bíblia explica qual é o resultado espiritual desse evento histórico. É a separação de Deus, a morte, a condenação eterna. A Bíblia vai relatar diálogos, conversas, circunstâncias, decisões políticas, decisões familiares, individuais. A Bíblia relata promessas de restauração divina, de redenção para homens e mulheres, para famílias e comunidades. A Bíblia relata como é que Deus foi conduzindo ao longo da história todos os acontecimentos, soberanamente, através de homens, de mulheres, de reis e de pobres, de famílias e nações. Tudo para cumprir a promessa de, no tempo certo, Ele mesmo pisar o tempo e o espaço da nossa realidade para nos redimir e podermos desfrutar dele para sempre em adoração. Eventos históricos, verdades teológicas, a nossa ligação a Deus, a nossa adoração a Deus. E um dos eventos mais importantes, um dos eventos históricos mais importantes, não mitológicos, porque isso é o que a teologia liberal quer trazer para nós, de que os eventos que aconteceram a partir do iluminismo e do racionalismo do século XVII em diante, XVIII, é exatamente dizer que as histórias que estão na Bíblia, há coisas que de facto aconteceram e há outras que são mitologia. Foram inventadas, são do imaginário humano. E um dos eventos mais importantes, que não é mitológico, que a Bíblia relata, é o que nós temos tido em mãos estes meses. A libertação de Israel no Egito. Uma série de acontecimentos históricos, mas com um significado teológico importantíssimo, que deve moldar a vida de adoração familiar e comunitária de todo o povo de Deus, não só de Israel, mas o nosso também. Então vamos para o capítulo 12 de Êxodo e vamos ver isso de forma muito clara hoje. Êxodo 12, e para já leremos apenas do versículo 1 até ao versículo 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será o macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, juntamente com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura.
os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, a todos nós aqui, desde as crianças ao mais idoso, aqueles que são novos na fé ou aqueles que caminham há mais tempo contigo. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Senhor, que a tua palavra faça eco nos nossos corações, que ela fala connosco, pedimos-te, Senhor. Ajuda-nos a estar atentos. Protege-nos a nós e à comunidade, Senhor, aqui reunida nesta manhã, de qualquer distração interna ou externa. Que nos foquemos, Senhor, na tua palavra, na tua voz. Venha, nós suplicamos-te, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. A identidade do povo de Deus devia estar intimamente ligada à ação da redenção de Deus, a ponto de que o primeiro mês do ano da nação de Israel devia ser contado a partir deste evento. O israelita devia de redefinir o seu calendário. O seu calendário devia de começar a partir do mês em que a ação libertadora de Yahweh em favor do seu povo tomou lugar. O início do ano devia ser o dia em que eles foram libertos do Egito. A redenção operada por Deus deveria marcar o ritmo de vida de cada família israelita. O ritmo do calendário, o ritmo do ano. E reparem que este mandamento foi dado por Deus quando Moisés, Arão e o povo ainda estavam no Egito. É o que diz o versículo 1. Ou seja, não foi resultado de uma reflexão posterior de eles terem visto Deus a agir e a partir daí colocaram isto aqui. Não. Este mandamento que é dado por Deus, todas estas instruções que nós vemos e a instituição daquilo que será a Páscoa, acontece antes do acontecimento. Ou seja, é prescrito pelo próprio Deus antes de acontecer. Ainda antes do evento acontecer, Israel já sabia como é que devia de celebrar esse evento. O evento da Páscoa, o evento da libertação. Deus é que determina como o seu povo o adora. Deus é que determina aquilo que acontece no culto. Agora, o que é que devia de ser comunicado a Israel? Eles deveriam de arranjar um cordeiro para cada família de acordo com o tamanho da família. Ou seja, se um cordeiro fosse grande demais para uma família, então dividia com o vizinho e os cordeiros eram escolhidos de acordo com as proporções das pessoas que iriam comê-lo. O cordeiro tinha que ser macho, o cordeiro tinha que ter até 1 ano de idade, o cordeiro não podia ter qualquer defeito. Ou seja, o sacrifício que ia ser feito tinha que ser perfeito, digno do Deus que o recebe. Tinha que ser aceitável a Deus. E uma vez que o cordeiro ou o cabrito fosse escolhido, ele devia ser guardado por 4 dias, vigiado por 4 dias. Ou seja, do 10º dia do mês até o 14º dia. Depois, ao entardecer desse 14º dia, o cordeiro devia ser morto por todas as famílias de Israel. Cada família devia se reunir para matar o cordeiro. Todos deviam estar ali em volta, o cordeiro ali no meio, o cordeiro que as crianças viram chegar a casa, um cordeiro bebé, lembrem-se, até 1 ano de idade. As crianças viram chegar, a família viu chegar, 4 dias, esteve o cordeiro ali com eles. E depois deviam se reunir todos para matar o cordeiro. E todos deviam de assistir a esse momento. E depois comê-lo. Sei que às vezes as pessoas afeiçoam-se a um animal que é comestível e quando chega a hora de o matar, depois de morto, o sangue do animal seria usado para dar significado a esse evento, a esse acontecimento da morte do animal. O sangue do animal devia de ser usado para quê? Para colocar nos batentes e nas vigas da porta. Ou seja, a porta devia ficar marcada com o sangue do cordeiro. Cada família do povo de Deus devia de marcar a sua casa. E dentro de casa a família estaria a desfrutar do cordeiro, a comer o cordeiro, a carne do animal, que devia ser assada no fogo. E devia ser acompanhado de pão sem fermento, já vamos falar mais à frente sobre isso e o porquê, e de ervas amargas. Nada devia de sobrar do animal, se sobrasse tinha que ser queimado. Agora,
não só receberam indicações do que deviam de comer, mas também indicações sobre o momento em que comiam, como é que o tinham que fazer. Tinha que ser à pressa. Eles tinham que comer como se estivessem preparados para sair. E qual é o objetivo aqui? A ideia era reproduzir nas gerações futuras, nas gerações que não estiveram ali, naquele dia, naquela noite, para as gerações futuras, para se imergirem na experiência desta urgência de Israel em estar preparado para sair quando Deus mandasse. Então tratava-se de uma encenação, de uma realidade que aconteceu, para que todos se pudessem lembrar da ação libertadora de Deus, por todas as gerações. Era assim que devia ser celebrada a Páscoa. Agora, porquê o sangue nas portas? Na noite da primeira Páscoa, o Senhor iria passar em juízo. Vimos isso da outra vez, quando Deus ameaça, por meio de Moisés, o faraó, da morte dos primogênitos, a 10ª praga. Vemos a ameaça dessa praga e na noite da primeira Páscoa, o Senhor então passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, de homens e de animais. Ele iria demonstrar como todas as esperanças que os egípcios tinham nos falsos deuses eram vãs, completamente vãs. Aliás, foi isso que ele demonstrou praga após praga, e nós vimos isso, como os deuses, os vários deuses da fertilidade, os deuses da proteção, vários deuses foram sendo destronados pela demonstração do poder do único Deus, para que o faraó, para que o povo egípcio, para que o povo de Deus soubesse quem é o Senhor. E ele ia passar ali, naquela noite. A serpente e a descendência da serpente, a descendência de Satanás, tentaram escravizar, controlar o povo de Deus. Tentaram controlar a semente da mulher, a descendência de Eva. E nessa noite iria ficar claro para todos quem é que manda, quem é que é superior a toda a força humana e espiritual e que preserva sempre o seu povo e cumpre sempre as suas promessas. Deus vai deixar isso claro através desta última praga. As casas que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro, ou seja, com a vida do Cordeiro, com a vida inocente do Cordeiro, não seriam alcançadas pelo juízo divino. Deus passaria adiante. E é por isso que em inglês a palavra é Passover, que é passar à frente. É isso que Deus faz, é isso que significa Páscoa, passar à frente. Porquê? Porque naquela noite Deus passou e não entrou em juízo com o seu povo. E isso, esse dia fatídico para os egípcios e de proteção para o povo de Deus, devia ser lembrado de geração em geração, devia ficar gravado, impregnado na memória de cada família do povo de Deus. E a forma de marcar esse evento histórico com significado teológico, com a instituição de um ato de culto, reparem como estão aqui as três coisas, um evento histórico com significado teológico, com a instituição de um ato de culto, uma festa que deveria ser celebrada através das gerações. E nos versículos que vamos ler a seguir, vamos encontrar mais indicações sobre como devia ser essa festa, como devia ser celebrada. Então vamos do 14 ao 20. E diz assim: este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso, guardareis este dia através de todas as vossas gerações como um estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado, em todas as vossas habitações comereis pão sem fermento. Até aqui. Aquela noite nunca deveria ser esquecida. Aquela noite nunca, jamais deveria ser esquecida por cada família hebraica, por cada família do povo de Deus. Deveria ficar na memória.
Um evento que aconteceu na história, um evento que aconteceu numa terra, no Egito, mas que devia ser lembrado por onde quer que o povo de Deus depois estivesse, anos mais tarde, porque ele tinha um significado teológico, que lembraria que é um Deus que protege o seu povo e que salva o seu povo. Uma festa anual devia ser celebrada. Esta festa devia durar 7 dias. Nós somos uma igreja que gosta de comer, que gosta de estar junto, que gosta de festa. E às vezes fazemos isso com um acampamento. É como se fosse a nossa festa de vários dias. Então quem não foi ainda, que experimente. Então uma festa, 7 dias de celebração da liberdade adquirida por Deus em favor do seu povo. Durante esses 7 dias, o pão que comessem, não levedado, sem fermento. Todo o pão que comessem devia ser levedado. Comer pão com fermento teria uma consequência. Seriam excluídos da comunidade. Havia várias leis, depois que mais à frente vão ser dadas por Deus ao povo de Israel, que tinham como consequência ser-se eliminado da comunidade. Por exemplo, não ser circuncidado ou comer o sacrifício que foi oferecido, estando-se impuro, por exemplo. São algumas de desobediências que têm como consequência o ser excluído da comunidade. Agora, em nenhum dos contextos é explicado como é que essa exclusão da comunidade acontecia. Se era algo que Israel fazia ou se era algo que o próprio Deus executava. Nem sabemos as implicações disso. A Bíblia não diz. Apenas diz que devia ser excluído. Neste contexto da Páscoa, é possível que se trate da remoção de uma pessoa da celebração da Páscoa. Ou seja, comeu fermento, não celebra mais. E a gravidade do pecado de comer o pão com fermento nessa semana é afirmado por essa consequência, que é dura, mas também pelo facto de Deus fazer a afirmação dessa proibição, se repararam, 2 vezes no texto que nós acabámos de ler, no mesmo capítulo, nos versículos 14 a 16 e 18 a 20. E reparem, 14 a 16, 18 a 20, o que é que sobra no meio? O 17. O 17 é o quê? É o motivo pelo qual se faz pão sem fermento e se deve comer pão sem fermento naqueles dias. Porquê? Porquê é que deviam ficar uma semana sem comer pão com fermento? A razão está no versículo 17. Para se lembrarem, para ser um memorial de que Deus os tirou do Egito, que saíram à pressa. Não deu tempo do pão levedar, o processo de levedura leva horas. Para quem faz pão, para quem sabe, eu sei que há várias mães agora que andam a fazer pão, leva tempo, a levedura leva tempo. E Deus ia tirá-los da terra do Egito o mais rápido possível. Então comer aqueles pães sem fermento seria lembrar de como Deus tirou à pressa o seu povo de lá. E, reparem, a festa seria iniciada e terminada com uma reunião, com culto. 2 cultos nas pontas, no primeiro dia e no último dia. Uma convocação que é chamada de santa. 2 dias que deviam ser inteiramente consagrados a Deus. Ninguém podia trabalhar nesse dia. O único trabalho, preparar a comida para se comer naquele dia, para a família comer. Então a festa era iniciada e terminada com esta reunião santa. Então estas foram as instruções que Moisés recebeu da parte de Deus. E ele deveria passá-las então aos anciãos, ou seja, aos líderes de Israel. E foi o que ele fez. E agora vamos aos nossos últimos versículos de hoje. Versículos 21 a 28. E depois reparem só, nos últimos 2 versículos, na reação ao anúncio daquilo que Deus iria fazer. Então, versículo 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo, embebereis de sangue que estiver na bacia, marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes. Mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. E quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para vocês e para os vossos filhos. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor vos prometeu dar, guardareis este ritual. E quando os vossos filhos vos perguntarem: o que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Moisés dá as instruções aos anciãos. Qual é a primeira instrução? Cada família ter o seu cordeiro, escolher o cordeiro, sacrificá-lo para a Páscoa. E a palavra sacrifício aparece no versículo 21 e também no versículo 27. Ou seja, não é só matar o animal.
Existe um significado teológico nessa morte do animal. A vida dos cordeiros era oferecida a Deus numa troca. Um animal inocente, por isso ele tinha que ser puro, era oferecido em troca da vida daquela família, dos primogênitos israelitas. Não se tratava apenas de um ritual supersticioso. O sangue do cordeiro, que devia ser posto ali, representava a vida do cordeiro que foi dada para que a vida fosse preservada naquela casa. O sangue do cordeiro devia ser recolhido numa bacia e depois cada família devia usar um ramo de isopo, que é uma planta, embebê-la no sangue para usar como pincel para pintar e marcar a casa. E dessa forma fazer a casa um lugar seguro. É por isso que é dada a instrução a eles que eles não saiam durante a noite de casa. Se querem proteção, têm que estar debaixo do sangue do cordeiro. Não podem ir para fora. Se estiverem fora do sangue do cordeiro, seriam mortos. Moisés instruiu os anciãos também, não só acerca do que fazer naquela noite, como também na observação futura daquele evento. Uma vez que o povo tivesse voltado à terra prometida, que foi prometida a Abraão, a terra de Canaã, o povo deveria guardar para sempre este ritual. Sempre. O ritual apontaria para o evento histórico da ação libertadora de Deus em cumprimento das suas promessas. Os israelitas estavam no Egito, sabiam disto, experimentaram isto, viveram esta experiência. E da mesma forma, os filhos deles, os filhos dos filhos deles, os filhos dos filhos dos filhos deles e todas as gerações futuras deviam ser emergidos na encenação deste evento que aconteceu lá no passado. Porquê? Só para se lembrarem de uma história bonita de identidade nacional? Não. Para serem apontados para um Deus que protege, liberta e salva o seu povo. Um evento histórico com significado teológico que determina como as famílias e uma comunidade inteira deve adorar. Reparem também na reação do povo no versículo 27 e 28. A resposta do povo às orientações dadas por Deus a Moisés e através dos anciãos foi o quê? Adoração. Eles inclinaram-se. Diante da promessa de libertação, diante daquilo que foi dito que Deus faria em seu favor, eles inclinaram-se e adoraram a Deus. Mas não só adoraram, eles demonstraram que a sua adoração era verdadeira e genuína como? Porque saíram dali e foram fazer exatamente conforme Deus lhes disse. Obediência confirma a adoração. O povo mostra isto. Quando nós terminamos o capítulo 11, acontece aquilo que muitas vezes acontece em séries ou até em filmes. Que estamos numa cena, num episódio, numa parte do filme em que o clímax, a ação principal está para acontecer e de repente vem um episódio que parece aleatório para explicar uma outra coisa qualquer. E só no episódio a seguir é que continua. Ou então no filme é interrompida aquela cena para depois sermos movidos para outro lugar e só mais à frente retomar. E parece que é isso que aconteceu no capítulo 11, Deus ameaçou com esta 10ª praga de matar os primogênitos dos egípcios. E nós estávamos à espera que... É agora, vai acontecer. Se calhar estavam à espera que esta fosse a pregação em que ia falar disso, como isso ia acontecer. E o autor de Êxodo faz uma pausa. Ele foca a sua atenção na instituição da celebração da Páscoa e dos pães sem fermento. Este texto é extremamente importante. O capítulo 12 diz é extremamente importante para o povo de Deus. A instituição da Páscoa, como uma ordenança, ecoa pelo capítulo todo, além dos versículos que lemos, ecoa por ele 5 vezes. Encontramos no capítulo 14, 15, 24 e 42. 5 vezes a instituição da Páscoa. Então, qual é o objetivo do autor aqui? Qual é o objetivo de Moisés? Porque quando nós abrimos um texto bíblico, antes de fazermos aplicações para nós, antes de sequer irmos até Jesus e pregar o Evangelho a partir daquele texto, a primeira pergunta que temos que fazer é: o que é que o autor quis dizer aos seus ouvintes originais? E só a partir daí é que fazemos depois os outros movimentos. Então, o que é que o autor pretende aqui? O autor pretendia explicar e mostrar como a festa da Páscoa e dos pães sem fermento foi estabelecida por Deus para celebrar de forma perpétua e como devia ser celebrada a libertação do povo de Deus. Não deixando cair no esquecimento este grande ato de libertação de Deus, geração em geração. Agora, a grande ação libertadora em favor do seu povo
não consistiu somente em tirá-los do opressor domínio egípcio, mas também a provisão de um meio de salvação face ao juízo divino que se abateria sobre cada família naquela noite. Vejam, se Deus não tivesse providenciado um cordeiro, os israelitas também veriam os seus filhos primogênitos serem mortos. Os pais hebreus teriam chorado a morte dos seus filhos, tal como os pais egípcios. Vimos da outra vez que haveria um choro como nunca houve no Egito e nunca mais haveria. A mesma coisa na casa dos israelitas. Porquê? Os israelitas eram tão pecadores quanto os egípcios. Eles nasceram com a mesma natureza pecaminosa. E a penalidade para o pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Esse foi o aviso dado a Adão. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dele comerdes, o que é que acontece? O que acontece? Certamente morrereis. Gênesis 2:17. Adão e Eva abriram a porta de entrada para o pecado. Na vida de cada ser humano a partir desse dia, todo o ser humano a partir desse dia, nasce com essa inclinação pecaminosa. E ainda no jardim do Éden, Deus providenciou a expiação para os pecados de Adão e Eva. O que é que Ele faz? Dá-lhes vestes de animal para eles cobrirem a sua nudez, para eles cobrirem a sua vergonha, a sua culpa. Agora, para eles terem roupas de animais, o que é que teve que acontecer com o animal? Teve que ser morto. Sangue teve que ser derramado para a sua culpa ser coberta. Cada família israelita no Egito também precisava de expiação dos seus pecados. Um cordeiro perfeito, aceitável a Deus, precisava ser escolhido, morto ou oferecido. Um cordeiro inocente pelos impuros. Nós vemos a prática de sacrifícios desde o início. Encontramos, por exemplo, Abel. Abel sacrificava do seu rebanho a Deus e isso agradava a Deus. Nos dias de Abraão, nós vemos Deus a providenciar um cordeiro para ser morto no lugar do seu filho Isaque. Deus traria juízo, mas Ele providenciou a salvação através de um sacrifício. E foi exatamente numa Páscoa, muitos anos mais tarde, que Deus deu um outro cordeiro, o seu próprio filho. Foi numa Páscoa que Jesus foi crucificado também. O profeta João Batista, que era primo de Jesus, quando viu Jesus, ele percebeu logo, como todos os outros sacrifícios que foram acontecendo ao longo da história, apontavam para um sacrifício derradeiro. E por isso João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro para o qual todos os cordeiros. Flávio José, historiador, estima que todos os anos no templo, na Páscoa, eram sacrificados 250 mil cordeiros. Sangue escorria pela cidade, pelas ruas da cidade. 250 mil cordeiros. O dia em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, montado no jumento, para aqueles que conhecem essa história, o povo gritava Hosana, Hosana com palmas. E quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, era exatamente o mesmo dia em que os cordeiros pascais eram levados para a cidade, em que se escolhiam os cordeiros, em que se traziam os cordeiros. Jesus foi trazido para o coração do seu povo. Quando Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, ele estava a celebrar esta Páscoa, este evento libertador e redentor de Deus no Egito, e Jesus disse, ou diz o texto ainda antes, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o quê? É o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus está-se aqui a apresentar como o cumprimento daqueles cordeiros todos. Ele diz: é o meu corpo que será moído. É o meu sangue que será vertido. Para quê? Para trazer perdão. Para trazer perdão de pecados. O próprio Jesus diz isso. Jesus estava a dizer aos discípulos que Ele era o cordeiro sacrificial. Ele era puro, sem qualquer defeito. Ele não pecou. Ele obedeceu a tudo em Deus, cumpriu a lei perfeita de Deus. E tal como os cordeiros eram sacrificados ao entardecer, Jesus foi crucificado também. Jesus foi morto, Jesus morreu ao entardecer. Os cordeiros mortos ao longo dos anos apontavam para o próprio Deus feito homem que veio ao mundo para servir o juízo justo da condenação que deveria cair sobre o povo de Deus. Os cordeiros eram tipos, eram sombras
Vejam, se nós virmos aqui a sombra da palmeira, está aqui a sombra da palmeira, ou de plástico, sei lá o que isto é, desta planta. A sombra é o objeto? Não. Mas a sombra revela que existe um objeto. A sombra aponta para uma realidade. Os sacrifícios, vários rituais que Deus instituiu no sistema sacrificial e de adoração israelita, eram sombras, eram tipos, eram setas que apontavam para a realidade superior, melhor e definitiva. Então estes cordeiros eram sombras de Cristo, de um sacrifício definitivo que pagaria pelos pecados. Agora, reparem nisto. Lá no Egito, cada família teve que exercer fé. Teve que acreditar que o sangue que colocaria nas portas seria suficiente para protegê-los do juízo divino. Dessa forma, pela fé, cada casa torna-se um refúgio seguro quando o destruidor passasse. E tal como cada casa que estivesse marcada pelo sangue fruto da fé nas palavras de Deus houve refúgio, igualmente existe refúgio para todos aqueles que se escondem no sangue de Cristo, que creem que aquele sangue protege a sua vida da condenação eterna, do juízo divino, do juízo vindouro. A mesma fé. Vejam o que diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, 13 a 15. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica aqueles que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirem o Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E isto aqui é muito importante entendermos, esta coisa que eu vou dizer agora. Às vezes achamos que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pelas obras. Não. As pessoas eram salvas pela fé. Cada crente do Antigo Testamento que foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé, e vejam, baseado no sacrifício de quem? De Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos, que o sacrifício de Cristo tem efeitos retroativos, ou seja, vai para trás, cobre os pecados das pessoas de trás. Agora, mas eles não conheciam Cristo. Podemos argumentar, podem trazer. É verdade, não conheciam, não tinham a revelação que nós hoje temos de Cristo. Mas eles creram, eles acreditaram na palavra de Deus que lhes ordenava fazerem sacrifícios de animais inocentes e puros. Eles sabiam que era exigido que culpa fosse paga, que houvesse uma substituição e que o inocente devia de morrer no lugar do pecador para que houvesse então a expiação do pecado. Ok, essa fé podia ser envolta em sombras, ok? Haviam sombras. Quem vê a sombra aqui desta planta não percebe qual é a cor da planta. Não sabe o tamanho exato. A sombra distorce, pode ser distorcida consoante a luz bate nela. Mas era uma fé envolta em sombras que acreditava na palavra de Deus que era necessário que houvesse substituição, que houvesse um inocente que pagasse pelo culpado. E esses sacrifícios apontavam então para a realidade do Cordeiro que viria de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então o sistema sacrificial no Antigo Testamento, ele era simbólico, ele era pedagógico e ele era tipológico. Apontava para o sacrifício verdadeiro. As pessoas eram salvas pela graça. Mediante crerem na palavra de Deus que lhes dizia, façam isto. Eles faziam porque queriam que por meio disso, Deus tinha dito que eles seriam perdoados e salvos, então eles eram salvos. Agora, tanto as pragas no Egito quanto a crucificação de Cristo foram eventos que aconteceram na história. No tempo, foram históricos. A Páscoa, no entanto, não foi instituída apenas como uma comemoração para que milhares e milhões de pessoas a celebrassem, apenas se lembrando deste evento histórico de libertação que aconteceu da parte de Deus em libertar o povo de Israel. Ela foi dada para quê? Para que geração após geração o povo de Deus fosse confrontado com o significado teológico desse evento. E assim as suas vidas, tanto no plano individual, familiar e coletivo, fossem direcionados à adoração, à santidade diante do único Deus verdadeiro. Ou seja, eles seriam confrontados com a realidade teológica de que existe um Deus que salva, existe um Deus que liberta, existe um Deus que protege do juízo o seu povo. Um Deus que escreve uma história de vitória para o seu povo. Uma história que nenhum governante, o faraó ou qualquer outro,
pode, em circunstância alguma, travar ou impedir. Há um Deus que é digno de obediência, que é digno de adoração, que é digno de vida santa. E Deus estava a instruir isso através destes eventos históricos. Essa mesma verdade que na antiga Páscoa estava oculta em símbolos e sombras, é agora plenamente revelada na Páscoa da Nova Aliança. Vejam o que Jesus disse. Jesus diz lá em Lucas 22, 15 a 20. Ele diz assim: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós. O que é que Jesus diz a seguir? Façam isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. A nova aliança é o destino final da antiga aliança. A antiga aliança foi pavimentando de forma progressiva o caminho até a revelação final de Cristo. Por isso é que eram sombras, era uma coisa progressiva, tal como um palco de um teatro cuja cortina está fechada vai se abrindo e nós vamos deslumbrando cada vez mais que cenário é aquilo e depois ficamos com a ideia clara diante dos nossos olhos. Cristo é o sacrifício pascal definitivo. A destruição eterna passa ao lado, passa à frente daqueles que estão refugiados em Cristo, daqueles que entraram pela porta ensanguentada da vida esvaída de Cristo. E esse sacrifício deve ser também lembrado pelo seu povo, de geração em geração, para nutrição da fé, até o dia em que Jesus voltar. E aí temos o quê? A ceia. Evento histórico do quê? Da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, com um significado teológico de redenção, expiação e vitória sobre o pecado e sobre a morte para aqueles que nele creem, deve tornar-se num ato litúrgico nas nossas vidas e famílias, numa parte do culto. Deve haver convocação santa. O povo de Deus reunido para cultuá-lo e lembrá-lo o cumprimento da Páscoa através da ceia. Foi o próprio Cristo quem instituiu. A ceia do Egito apontava para esta ceia. Esta ceia, a ceia do Egito apontava para o Cordeiro. Jesus instituiu esta ceia. Vejam como no Egito. Então nós temos um evento histórico com significado teológico e que se deve tornar litúrgico, deve fazer parte da festividade religiosa deles, deve se tornar parte integrante da vida religiosa de adoração a Deus. É a mesma coisa no Novo Testamento. Um evento histórico, a morte e a ressurreição de Deus feito homem, que cumpre tudo aquilo que estava a ser construído no Antigo Testamento, incluindo aquele sacrifício de animais, deve ser, esse evento histórico, deve ser lido com uma verdade teológica da nossa salvação e redenção e libertação do pecado e deve ser celebrado também em memória daquilo que Jesus fez, da sua obra. Deve ser litúrgico. Mais uma coisa, reparem como a libertação do povo de Deus das garras do Egito devia ser celebrada quando? Quando é que vimos que devia ser celebrada aquela Páscoa? No primeiro mês. No primeiro mês. A vida do povo, por outras palavras, devia ser reordenada. Toda a vida política, civil e religiosa de Israel devia ser reordenada a partir desse evento redentor. O calendário começava a contar a partir do dia que Deus os fez renascer como pessoas, renascer como povo. De forma paralela, quando é que a nossa semana começa? No domingo. Juntamos-nos ao domingo para cultuar a Deus, para celebrar esta refeição instituída por Cristo em memória do seu sacrifício. E esse é um dos motivos pelos quais fazemos a ceia todos os domingos, para nos lembrarmos, quando estamos juntos em culto e adoração a Deus, da obra redentora de Cristo através desta instituição do próprio Cristo. Há uma santa convocação feita a um povo santo. Esse dia, o domingo, a igreja reunida, Deus ordena ali a bênção. Esse dia alimenta o quê? Alimenta a nossa memória, que é atacada pelas coisas da vida. Alimenta a nossa fé, que é enfraquecida pelas tentações e pelas coisas que nos pressionam lá fora. O culto, nós aqui reunidos, é para alimentar a nossa memória, para alimentar a nossa fé. E dessa forma vai determinar o ritmo com que nós vamos vivendo as nossas semanas, os nossos meses, os nossos anos e uma vida inteira. Domingo após domingo, lembrando aquilo que importa. É o dia que aponta para o nosso renascimento por Deus e que aponta para o reino futuro para o qual nós vamos.
para a Canaã celestial. Então, como acabámos de ver, este evento histórico da morte e ressurreição de Cristo tem um significado teológico. Agora, de nada serve ele ter um significado teológico por si, para a tua pessoa, se tu não creres nessas verdades que são afirmadas por Deus. Esse evento da morte e da ressurreição de Jesus, esse evento histórico deve redefinir a tua vida toda e levar-te a uma vida de adoração a Deus. Em que o pão e o vinho, nestas mesas, dizem algo diretamente a ti. Não aos teus pais, não aos teus avós, não ao teu amigo, mas a ti. É assim que tu olhas para a ceia. Será que é assim que tu olhas para a ceia como Cristo que se doou a ti, pessoalmente? É em Cristo que tu te escondes no sangue dele, na vida que foi dada dele, que tu te refugias para não receber o juízo divino? Porque se não é, refugia-te nele hoje. Esconde-te nele hoje. Cristo protege-te da ira justa de Deus. Esconde-te em Jesus hoje. Refugia-te no seu sangue. Então, na ceia, nós somos lembrados da vitoriosa redenção operada por Deus através de Cristo em nosso favor. Mas há uma outra coisa que também somos lembrados. É que devemos de viver uma vida santa. O que é que o apóstolo Paulo disse quando vamos tomar a ceia? Examinai-vos. Examinem-se. Examinem-se a vocês mesmos. Os israelitas não só comiam o cordeiro, eles também deviam comer uma outra coisa, o pão sem fermento. Se comessem pão com fermento, eles seriam excluídos da comunidade. Nem sequer podiam guardar fermento em casa. Tanto que havia um ritual, que foi depois criado, Deus não mandou, mas foi criado para as famílias, que deviam de varrer a casa toda para que não houvesse qualquer restício de fermento dentro de casa. Como nós vimos, o pão com fermento lembrava os israelitas da saída apressada porque não dava tempo para o pão levedar, não é? Agora, contudo, livrar-se do fermento tinha ainda um outro propósito que não está explícito no nosso texto, mas que depois é explicado no Novo Testamento e por isso temos legitimidade para o trazer aqui. Os mestres judeus sempre entenderam o fermento representando o poder corruptivo do pecado. O fermento é um símbolo apropriado para o pecado e a Bíblia utiliza o fermento como um símbolo para o pecado. Porquê? Porque ele espalha-se e cresce. O pecado funciona da mesma forma do que o fermento. E a própria Bíblia faz essa comparação. O Novo Testamento faz essa comparação. E com referência à festa dos pães asmos. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, 6 a 8, que é aquele texto em que havia um homem que andava a pecar com a esposa do seu pai. E a igreja não estava a fazer nada. Ou seja, estava a ser permitido pecado no seio da igreja. E vejam o que o apóstolo Paulo escreveu. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova sem fermento, assim como de facto sois. Por Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, e vejam como está associado a esta semana, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, ou seja, qual festa? A festa dos pães sem fermento. Nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está claramente a referir-se aqui à festa dos pães asmos. Ele fala de Cristo como o Cordeiro Pascal, ele fala em lançar fora o fermento velho nesta festa. O fermento aqui representa os pecados da antiga vida presentes nas próprias pessoas ou na vida da comunidade. E no caso aqui havia um problema na comunidade, um problema de imoralidade sexual na igreja. E não era feito nada. Então, ao celebrarmos o Cordeiro que foi morto, nós devemos fazer isso com santidade. É por isso que Paulo nos chama a nós nos examinarmos a nós mesmos no momento da ceia. Sim, a mesa da ceia prega perdão pelos pecados dados por Cristo, mas é para que nós nos acheguemos a essa mesa contritos e arrependidos. Não desejando e guardando e tendo pecados de estimação. É também por isso que quem guarda fermento na sua vida, ou seja, quem consente com presença de pecado e não se arrepende, deve ser repreendido para jogar fora o seu fermento. E se de forma persistente não o fizer, não jogar fora o fermento da sua vida, o que é que Jesus disse lá em Mateus 18 que devemos de fazer? Se a pessoa persistentemente não abandonar o seu pecado,
excluir da comunidade. Ou seja, não temos mais condições de afirmar a fé daquela pessoa, porque as suas ações demonstram que ela, afinal, não é uma árvore que dá este tipo de fruto. Ela está a dar outro fruto. Não temos mais condições de afirmar a fé dessa pessoa. Então não alimentemos pecados no nosso coração e nas nossas vidas. Não alimentemos pecado no nosso coração e nas nossas vidas. Mesmo que aparentemente sejam pecados pequenos, devemos de lutar contra qualquer pecado. Porquê? Porque esses pecados pequenos são como um fermento. Ok? Eles vão abrir precedentes para pecados maiores. E uma vez que tu consintas com pecado na tua vida, uma vez que nós consintamos com pecado na nossa vida, vai ser tal e qual o fermento. O pecado vai continuar a crescer, a crescer, a crescer e a crescer. E vai afetar várias áreas da nossa vida. Nossa vida pessoal, da nossa comunidade, da nossa família. Vai afetar várias áreas. Então, se este tem sido o teu caso, não percas tempo antes que seja tarde demais. Livra-te do fermento. Tira o pecado da tua vida. Não adies a limpeza da tua casa. Livra-te do fermento e come o cordeiro. Abandona o pecado e recebe a graça que vem do Cristo morto e ressurreto em seu favor. Então vamos receber as promessas da vida, vamos receber aquilo que Cristo conquistou neste evento histórico que tem significado teológico e que deve orientar a nossa adoração com gratidão, com luta por santificação e por mortificação do nosso pecado. E é com essa atitude que devemos chegar aqui domingo após domingo, ceia após ceia. É assim que vamos desfrutar, que vamos nos alegrar verdadeiramente do banquete que Deus coloca à nossa disposição para alimentar a fé dos nossos corações e das nossas famílias. E eu concluo. Nós estamos aqui em Santa Convocação. Nós somos o povo de Deus reunido para cultuá-lo. Porquê? Porque um dia Ele pisou no tempo e no espaço. Pisou a história para nos redimir e salvar. E essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Que nós lemos aqui, que explicamos, que nós oramos, que nós cantamos e que nós representamos através da ceia. Até ao dia em que Ele voltar. Sistematicamente. Tomamos a ceia porque juntos cremos no Cristo que veio e que irá voltar. Fomos salvos e ainda seremos completamente salvos. Fomos justificados, estamos a ser santificados e seremos glorificados quando Ele voltar. Somos povo de Deus, libertos por Ele, chamados para adorá-lo todos os dias, com as nossas famílias nos nossos lares e em comunidade uma vez por semana, o primeiro dia da semana, para redefinir toda a nossa semana. O que nos define então como povo é isto. O que nos define como povo, como pessoas, como famílias. Não são os nossos projetos pessoais, a nossa carreira profissional, a educação que os nossos filhos vão ter. O que nos define como povo é o que esta mesa representa. É o Evangelho e a chamada à vida de santidade. O que nos define como povo não são as culturas predominantes da nossa igreja, a cultura portuguesa ou brasileira. Não são as classes sociais das quais nós vemos, a educação que recebemos. O que nos define é o que está representado nesta mesa. É o Evangelho. Então celebremos com obediência, com santidade, com gratidão, com adoração, com as nossas famílias e crianças, numa santa convocação, todos juntos, no culto. Idosos e crianças, adultos e jovens, domingo após domingo, juntando as famílias da igreja, que devem adorar diariamente nos seus lares, juntando aqui, neste clímax da semana, neste recreio que é o dia-a-dia de nós abrirmos a Bíblia com as nossas esposas, com as nossas crianças e chegarmos aqui e juntos nos banquetearmos nesta festa, desta oferta de graça e de poderes da parte do nosso Deus, por meio da redenção que foi conseguida pelo Cordeiro, Jesus Cristo. E é assim que eu convido a que possamos tomar a ceia neste momento. Possamos nos achegar sabendo da proteção, da vida eterna que nós temos em Cristo e sabendo que devemos ir a ela com santidade. Não com perfeição, mas, e pode haver pecado, tu podes ter pecado na tua vida, pode haver fermento. Agora, o que é que a ceia nos chama a fazer? E esse é um dos motivos pelos quais nós fazemos também a ceia todas as semanas. É que semana após semana nós vamos ser lembrados que nós temos que jogar o fermento fora. E semana após semana nós somos lembrados que, embora haja tantas vezes fermento na nossa vida e na nossa semana, que nos martiriza a consciência, que nos faz sentir a vergonha, a culpa e o nojo do nosso pecado, semana após semana somos lembrados que há um Cordeiro no qual nós encontramos refúgio e graça.
Por isso celebramos a ceia. O Evangelho, relembrado, afirmado. Cantamos, é verdade, oramos, explicamos, mas ele vai aos nossos sentidos também. Apalpamos, cheiramos, saboreamos. Esta graça que é para todos nós, que é para as nossas famílias. Por isso os nossos filhos, embora ainda não participando da ceia, eles devem ver. Lembram-se quando Deus disse, quando as crianças vos perguntarem qual é o significado deste ritual, então expliquem. Há um ritual, tem um significado que é salvador. As crianças são lembradas também disto semana após semana. E um dia depois de se apropriarem desta salvação em Cristo, de afirmarem a sua posição em Cristo através do batismo, então são convidadas a tomar da ceia. Então é para todos, é para a comunidade, é em família. Agora nós vamos tomar a ceia, cada um que crê no Cordeiro, cada um que não tem pecado consentido, pode ter havido pecado, mas é abandonar, é dizer, Deus, peço-te perdão, eu quero abandonar o meu pecado, é vir à mesa. Para aqueles que seguem o Cordeiro e que afirmaram publicamente que querem seguir o Cordeiro e que amam a noiva do Cordeiro, uma igreja local, então venham tomar do pão e do vinho. Vamos orar, depois vamos cantar, enquanto cantamos podem vir buscar o pão e o vinho.